Bom, falando em viagem, falando em feriado, muita gente aproveita os feriados para viajar, não é mesmo, gente? Para viajar, curtir, ótimo, mas fica aquela preocupação, a casa vai ficar sozinha, o que fazer? Ai, e aí? Deixa alguém, contrata um guarda, fala para o guarda da rua, o que eu devo fazer? Quais esses cuidados? Por isso que hoje, aqui ao meu lado, vocês estão vendo, nós temos uma tenente, que é a Iane, ela que é da Polícia Militar. Ela atendeu o nosso pedido, veio aqui pessoalmente para poder bater um papo, conversar sobre esses cuidados de segurança, porque a gente sabe que a partir de agora, logo vai ter as férias escolares, as pessoas vão começar a viajar mais, né? Agora acabou a pandemia, as pessoas já estão tendo esse período de passeios com mais frequências. E deixar a casa sozinho é um perigo, é isso mesmo, boa tarde. Boa tarde, Sabrina, tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, é um prazer estar aqui. A todos que nos assistem também, deixo aí o meu boa tarde. A Polícia Militar está 24 horas à disposição do cidadão. E realmente esse período de férias, de até mesmo feriado prolongado, onde as pessoas se ausentam de casa, é um período de maior delicadeza, né? Uma preocupação a mais na questão da segurança. Falando então de viajar e deixar a sua residência sem ninguém, deixar a sua residência sozinha, nós temos algumas dicas que podem ser adotadas pelos cidadãos que nos auxiliam também. Primeiro de tudo, então, é preciso sempre que, antes de sair da sua residência, antes de começar a sua viagem, se certificar de que todas as janelas e portas da residência estão devidamente trancadas e fechadas. Isso, importante. Se houver cortinas, também é importante fechá-las para que quem passe na rua não consiga visualizar dentro da residência. Hoje a tecnologia nos auxilia e muito, então temos alguns dispositivos de segurança que, se a pessoa tiver instalado na residência, também é importante checar se está tudo funcionando corretamente. Nós temos cercas elétricas. Hoje, em qualquer site de compra, é possível comprar uma câmera que é instalada até mesmo na lâmpada. E aí o cidadão consegue acessar essas imagens de forma remota, em tempo real, onde ele estiver. Então essas câmeras são bem interessantes. E as pessoas, elas têm, às vezes, a cultura de deixar as luzes ligadas a todo momento. É verdade. Esse é um sinal que muitas vezes passa para aquele indivíduo que vai tentar adentrar a residência para furtar, por exemplo, é um sinal de indicar que a casa está realmente abandonada. Então, às vezes é interessante deixar um responsável, ou um familiar, ou alguém de confiança, para observar essa residência, apagar essa luz, ligar no período noturno, para que aquele indivíduo que estiver passando ali e ficar observando, vigiando, que ele identifique, então, que na verdade, a luz não está a todo momento acesa, ela foi apagada hoje ou ela foi acesa em outro horário. Correspondência também, correspondência, se estiver acumulada, é um indicativo de que aquela casa não tem ninguém. Cadeado, se o seu portão for de cadeado, não deixe para o lado de fora, isso indica que uma pessoa saiu, acabou de sair. Nós temos essa, talvez, e são detalhes importantes, né? A gente deixa o cadeado para o lado de fora para facilitar a fechadura, mas quando estamos do lado de dentro, o cadeado está do lado de dentro. Então, se o seu portão for de cadeado, deixe ele sempre do lado de dentro. Coisa simples, gente, simples e que faz a diferença, então, para você sair e viajar, passear com tranquilidade. Agora, tenente, por exemplo, a maioria das pessoas hoje de família tem um pet, né? Tem um pet. É indicado deixar esse pet em casa ou não? Muitas pessoas levam esse pet para um hotelzinho ou deixam na casa de um familiar, né, de um amigo, para não ficar lá, porque às vezes é acumulado comida ali também. É um indício para que está a casa sem ninguém? Um animal de estimação, principalmente o cachorro, ele inibe sim um eventual infrator de adentrar. Mais uma barreira. Porém, aí tem que avaliar se vai ser possível deixar aquele animal, se ele vai ter, de certa forma, cuidados, exatamente.
E às vezes o animal ele também vai latir bastante, né? Aí precisa avaliar se o seu animal vai ficar tranquilo em casa. Mas ele sim é considerado até mais uma barreira para o infrator. Certo, muito bem. Bom, gente, dicas importantes. Se você for passear, né, feriados prolongados, viajar, ou aquela viagem um pouquinho mais longa, essa questão da correspondência é muito importante. Agora nós estamos também no período de chuvas, ventos. Às vezes a garagem da casa, ali o jardim, fica acumulado de folhas, né, da própria árvore. Aí vai perceber que a casa faz tempo que não tem ninguém. Exatamente. Então é sempre importante deixar um parente, alguém de confiança avisado que você foi viajar. E interessante até às vezes deixar com a chave para que essa pessoa vá lá, se movimente também na casa, ligue ou desligue as luzes, retire as correspondências, limpe o ambiente, é importante também. Que interessante, gente. Então, está bem esclarecido aqui pela tenente. Olha, agora, tenente, é o seguinte, né? A gente vai compartilhar algumas imagens. Nós tivemos a infeliz, né, situação de que foi feito um assalto, na verdade, com uma pessoa muito próxima aqui do nosso trabalho. Nós temos algumas imagens que nós vamos mostrar. Por que a gente vai mostrar isso, gente? Para que seja um exemplo para você aí em casa, quando acontecer isso, o que deve ser feito. Né? Primeira coisa, a gente já sabe que não deve reagir, né? Isso com certeza a tenente vai explicar aqui. Mas, olha só, como a gente conseguiu umas imagens através de um prédio, do porteiro, então vocês vão perceber, é uma imagem noturna, então a gente vai perceber a movimentação dos indivíduos e aí a gente vai comentar aqui. Eu vou só tentar explicar para o pessoal que está vendo aí. Então os indivíduos desceram agora essa rua, deram volta no quarteirão, eles estão aí, e eles abordaram uma moça e tomaram o celular, só que eles estavam armados e saíram já. O do garupa que fez esse procedimento de roubar o celular. Ela entregou o celular, eles pediram a bolsa, né, pediram a carteira, ela disse que não tinha e levaram só o celular. É uma coisa tão rápida, é rápido demais, são segundos, gente. Né? Não dá tempo de gritar, não dá tempo de fazer nada, mas a minha pergunta é, tenente, numa situação como essa, que é muito comum, né? Tá saindo do carro, se você não viu, de repente passa o indivíduo vai assaltar ali na hora, vai mostrar uma faca, uma arma ali, diz que era uma arma, não se sabe se é uma arma verdadeira ou era, enfim, uma de brinquedo, mas a gente não vai saber na hora, né? E no desespero, o melhor é não reagir. O que seria a orientação? Muito bem pontuado, Sabrina. Primeiro de tudo, não reaja. Não é recomendado. A sua vida vale muito mais que um bem material, certo? Com certeza. Como foi visto nas imagens, é uma ação muito rápida. É questão de segundos mesmo. Os indivíduos, eles costumam não agir sozinhos. Nesse caso, tem dois, né, na moto, um pilotando, outro no garupa. Às vezes até tem mais indivíduos pela rua que estão participando da ação criminosa. Então tem que tomar esse cuidado, certo? A entrada no veículo, a sua saída do veículo também da sua casa é sempre um momento de maior atenção. Então, as pessoas hoje, infelizmente, ficam muito presas ao celular. É claro, nós temos compromissos, eu até mesmo fico a todo momento com mensagens recebendo no celular, mas nesse momento de saída do seu veículo, você estacionou, você está saindo do seu veículo, antes de você destrancar a sua porta, verifica no retrovisor se tem alguém muito próximo, mas às vezes não dá tempo mesmo, os indivíduos já estão até em cima. E nesse caso até foi o que aconteceu. Os celulares hoje em dia, a maioria tem um rastreamento. Então, nesse caso, entrega o bem para o infrator, tente procurar um local seguro, procure a ajuda de outra pessoa, já faça de imediato a ligação 90. O que nós precisamos de informação quando a pessoa liga ao 90? Primeiro de tudo, onde foi o fato, que a gente já consegue redirecionar o patrulhamento para aquela área de interesse. Onde foi o fato,
as características dos indivíduos, se foi possível visualizar questão de armamento, as vestimentas, nesse caso a motocicleta. Muitas vezes a vítima vai estar muito nervosa, isso é comum. Então a polícia militar, quem atende o telefone, já está preparada para falar de uma forma humanizada com essa pessoa, mas é importante que a informação seja de forma rápida. O patrulhamento, então, é redirecionado nesse caso e também vai vir uma viatura para fazer contato com a vítima para pegar maiores informações. Por exemplo, nesse caso, havia imagens. Então, se essas imagens foram acessadas mais próximo ali do fato, se tivesse como identificar um emplacamento ou visualizasse até mesmo os indivíduos, né? A gente consegue também trabalhar melhor essa informação. Mas nunca reagir. Procure um local seguro, procure ajuda, faça um 90 assim que possível e passe a situação, as características e o local e o que foi levado. Com certeza. Tenente, a Tenente ela ressaltou uma coisa importante, porque a gente estava falando de viagem, de sair. Ao sair da garagem, muitas vezes, hoje em dia, a maioria das casas são portões basculantes, né? Eles são aqueles que levantam e neste momento é muito rápido para que o indivíduo entre ou fique do lado da porta do passageiro para poder já entrar do lado e apontar uma arma, enfim, fazer a pessoa se render, dar o carro, entregar o carro para o outro que já está esperando do outro lado. A gente sabe disso porque como a gente trabalha com jornalismo, né, a gente sabe das notícias, então por isso que eu estou falando desses detalhes. E esses detalhes faz com que a pergunta né, nesse momento também, né, a pessoa, o motorista que está saindo, seja homem, mulher, é porque os homens são mais assim, que reagem, né? A mulher ela já é mais prudente, né? Ela já é um pouco mais desesperada, mas o homem que tem a reação de querer tomar, bater ou fazer alguma coisa. Mas, enfim, seja mulher, homem, jovem, idoso, não reagir neste momento. Quando estiver saindo com o carro, já que não deu tempo de fazer aquela olhada, mas não deixar levar o veículo, neste caso. Tanto o ingresso na residência quanto a saída são momentos de vulnerabilidade. Por quê? Porque a visibilidade nossa está comprometida. Então, se você está dentro da sua garagem, principalmente se estiver com a frente voltada para casa e não para a saída, você tem um campo de visão muito menor. O elemento surpresa, infelizmente, ele é um fator ali de, como eu poderia dizer, é determinante. Se você for surpreendido, o melhor a se fazer é realmente entregar o bem. O que a gente pode sempre trabalhar na prevenção? Se você for estacionar na sua casa, é um horário já um pouco mais propício, já está noturno, a visibilidade já está reduzida. Antes de você adentrar na sua residência, passe na rua, verifique o movimento, verifique se não tem nas imediações outro veículo perto que não é conhecido, ou se tem até mesmo transeuntes, pessoas na rua. Às vezes dá a volta no quarteirão e entra na segunda passagem. Mas se for entrar em casa também, às vezes é interessante treinar a entrada de ré, para que você, se houver algum indivíduo lá fora, você até consiga sair com o seu veículo de forma mais rápida. Porém, o elemento surpresa é determinante. Então, nesses casos, se o indivíduo te abordou, fez menção de estar armado, é difícil uma reação instantânea. Sim. E nesse caso é recomendado que não se reaja. Muito bem. Principalmente porque, assim, quando é na casa da gente, né, numa casa, é mais fácil a gente fazer esse tipo de estacionar, né, de ré, para poder sair de frente e olhar, né, dá para ter a visão um pouco melhor do que sair de ré. Porém, em condomínios, apartamentos, já fica um pouquinho mais complicado, às vezes, porque normalmente os espaços, né, depende muito de cada condomínio, mas tem alguns que você já sai de frente, então isso facilita e muito. Mas a gente vê que também os condomínios, seja de prédios ou de casas, estão cada vez mais investindo em segurança justamente por essas situações, né, Tenente? Sim, com certeza. Eu mesmo no meu condomínio, já várias reformas para aumentar a segurança, reforçaram as câmeras. É uma preocupação de toda a população, né? Exatamente. Infelizmente, é uma situação a nível nacional, né? A criminalidade tem
se alastrado, porém, a nossa região é considerada uma região muito segura. Americana e Santa Bárbara figuram entre as cidades mais seguras do Brasil. E o policiamento aqui na região, ele está 24 horas por dia, à disposição da população. E em qualquer caso de atitude suspeita que o indivíduo possa presenciar, faça um 90. Não entre na sua casa, faça um 90. Está voltando de viagem, encontrou a sua casa com algum indício de arrombamento, seu portão está aberto, sua porta está aberta, não entre na casa sozinho. Faça um 90 que a Polícia Militar irá te atender com certeza. Queria agradecer a presença, então, da Tenente Aine. É muito diferente, muito obrigada. É uma prestação de serviço importantíssima, falando de segurança pública, segurança de todos os modos, para que você possa viajar, passear tranquilamente com a sua família, em qualquer feriado, nas férias, enfim, poder sair da sua casa, adentrar a sua casa de forma tranquila, com orientações simples, gente. A gente precisa tomar a atenção, né? Porque a gente vive naquele corre-corre, entra no carro, sai correndo e faz tudo muito instantaneamente, sem observar as coisas. Às vezes você está saindo de um supermercado, de uma loja, e vai entrando no carro, não observa, olha para os lados, vê se tem alguém olhando, né? Sempre tem que ter aquela intuição, falar, tá estranho, não vou voltar, vou esperar. A gente tem que fazer isso, às vezes dá uma volta no quarteirão, eu faço muito isso, dá uma volta, dá a segunda volta, tá meio esquisito, tá passando gente estranha, até você se sentir seguro para poder entrar na sua casa. Principalmente você quando às vezes tem criança no carrinho atrás, que é outra situação muito preocupante, né? Porque às vezes fica a criança atrás, não dá tempo, e quando entra o indivíduo dentro do veículo, então tem que tomar os cuidados, gente. Por isso que hoje nós trouxemos esse tema aqui no Jornal Todo Dia, segunda edição, e você vai poder conferir essa entrevista depois também no nosso portal e no canal do YouTube, tá bom? Muito obrigada, então, mais uma vez, Tenente. Obrigada.